Oi pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como trabalhar com trem tipo no F2 e observar linhas de influência. Vou mostrar também como calcular deslocamentos em estruturas. Para isso, vou dar dois exemplos de cada um desses dois tópicos. O primeiro exemplo que vou mostrar será dessa viga biapoiada, cujo carregamento permanente é este e cujo trem tipo é este daqui. Para iniciar, eu já desenhei a viga e agora vou aplicar a ela o material e as suas propriedades. Eu vou criar um novo material, chamá-lo de M1, e ele será um material genérico mesmo. Vou aplicar para todos os membros da estrutura. Em segundo lugar, eu vou aplicar uma seção e definir suas propriedades. Eu vou criar uma nova, chamá-la de S1, e será uma seção retangular de 500 por 200 milímetros. E também vou aplicar para todos os membros. Nesse primeiro momento do vídeo, não há interesse em se calcular a deformação da estrutura, então as propriedades de material e de seção não serão tão importantes. Agora, eu vou adicionar o carregamento permanente da estrutura. Vou criar uma nova, chamar de Q1, e ela tem o valor de 2 kN, se estendendo por toda a viga. Agora, eu vou adicionar o carregamento móvel da estrutura. Para isso, eu vou clicar neste botão Load Train relativo a trem tipo. Vou clicar também neste botão relativo aos resultados da linha de influência. Eu vou criar agora um novo trem tipo, clicando neste ícone de folha de papel. Vou chamá-lo de T1. Vou preencher agora esses campos. O primeiro campo que aparece é relativo ao fator de impacto do trem tipo. No nosso caso, ele será igual a 1 mesmo. O segundo campo é relativo ao comprimento do trem tipo, e no nosso caso, ele é igual a 3 metros. Esses campos aqui de baixo são relativos às cargas concentradas do trem tipo e às suas coordenadas, sendo que neste ponto aqui x é igual a 0 e neste aqui x é igual a 3. No nosso caso, em x igual a 0, nós temos uma carga concentrada de 20 kN. E em x igual a 3, nós temos uma carga concentrada de 10 kN. Nesse campo aqui de baixo, informamos o tipo de veículo. A primeira é para um carro e a segunda opção é para uma locomotiva. No nosso caso, eu vou deixar um carro. Essas últimas opções são relativas aos valores das cargas distribuídas de multidão, no exterior e no interior do trem tipo. No nosso caso, ambas têm o valor de 1 kN. Agora eu vou salvar o documento. Chamar de T1. Com o nosso trem tipo montado, agora já podemos visualizar as linhas de influência da estrutura. Para isto, basta clicar neste botão aqui e automaticamente o F2 nos leva para as opções relativas aos cortantes. Para se observar as linhas de influência, basta clicar na seção que se quer analisar. O F2 nos fornece a linha de influência relativa a essa seção. Perceba que aqui em cima, em vermelho, o programa nos fornece os valores máximo e mínimo dessa linha de influência. Para se analisar as linhas de influência relativas aos momentos, basta clicar neste botão aqui. E do mesmo modo, clicar na seção que se quer analisar. Uma outra ferramenta que o programa oferece é relativa às envoltórias da estrutura. Para se analisar então essas envoltórias, basta clicar neste ícone de envelope e o programa nos fornece as envoltórias dos momentos e, se clicarmos neste botão aqui, as envoltórias dos esforços cortantes. Para se excluir o efeito da carga permanente, é só clicar neste botão de Options e desabilitar a opção Add Load Results to Load Train Envelope.
Dessa maneira, o efeito da carga permanente está excluída. O segundo exemplo é essa viga Gerber, cujo carregamento permanente é este daqui e cujo trem tipo é este daqui. É apenas essa carga concentrada de 20 kN. Bom, como no outro exemplo, já desenhei a viga e vou começar por definir os parâmetros do material. Vou criar um novo e chamar ele de M1. Agora eu vou atribuir um concreto. Colocar em toda a viga. Também vou definir as propriedades da seção, criar uma nova, chamar de S1. E vou colocar também uma seção retangular de 500 por 200. Colocar na viga toda. Agora, vou adicionar à viga o carregamento permanente, criar um novo, chamar ele de Q1. E agora ele tem o valor de 4,8 kN/m. E ele será aplicado em toda a viga. Agora, nós vamos inserir o nosso carregamento móvel. Então, novamente, vou selecionar esse botão de trem tipo, deixar aqui selecionado e criar um novo trem tipo. Pronto. O nosso fator de impacto é 1. O comprimento agora do trem tipo será 0, porque nós temos apenas uma carga concentrada. E aí agora neste campo, em x igual a 0, o valor da nossa carga será de 20 kN. Também será um carro e não tem aqui cargas distribuídas de multidão. Então, nosso trem tipo está pronto. Vou salvar o documento, vou chamar de trem. E agora, nós podemos analisar as seções. Se clicar aqui com o diagrama de cortante, né, eu posso analisar agora as linhas de influência de cortante, escolhendo as seções que eu quero estudar ou de momento. Da mesma forma que o outro exemplo aqui, ó. Só diminuir a escala e a gente consegue ver melhor. Bom, agora esse exemplo, nós vamos estudar os deslocamentos na estrutura. A gente tem esse pórtico aqui, que vai ser a estrutura que nós vamos estudar. Da mesma forma que nos outros exemplos, eu já desenhei e, inclusive, já coloquei o carregamento. E agora, o próximo passo será definir as propriedades do material da estrutura. Eu vou criar um novo, vou chamá-lo de M1, e eu vou deixar agora o material genérico. E aí agora eu vou mudar aqui o módulo de elasticidade. Eu vou deixar 20.000. E os outros parâmetros eu vou deixar do jeito que tá mesmo. E vou aplicar para toda a minha estrutura. Agora eu vou definir as propriedades das seções da minha estrutura. Eu vou criar uma nova e vou deixar uma genérica também. E aqui eu vou mudar para 1, 1, 1. E vou aplicar para toda a minha estrutura. Faço importante dizer aqui que esses parâmetros, tais como as características das seções da estrutura e o material, são importantes para o resultado final. Então, vocês preencham aí de acordo com a estrutura que vocês forem estudar.
Continuando, agora temos que salvar o documento. Eu vou chamar de def1. E agora, para analisar os deslocamentos que essa estrutura ela sofreu, clicamos neste botão, nesse último botão aqui, e nós temos a deformada da estrutura. E para sabermos os valores dos deslocamentos, basta clicarmos com o botão direito do mouse na seção que queremos analisar. E o F-Tool nos mostra aqui do lado os valores. Tudo bem? Então é isso. No nosso último exemplo, vou mostrar essa estrutura que sofreu uma variação de temperatura. E nós vamos analisar o deslocamento que ela sofreu por conta dessa variação. A temperatura externa dessa estrutura é de menos 10 graus Celsius e a temperatura interna é de 70 graus Celsius. Então, para começar, eu já desenhei a estrutura aqui. E, primeiramente, eu vou adicionar um novo material. Vou chamá-lo de M1. E vai ser um material genérico mesmo. Vou deixar esses parâmetros do jeito que estão e aplicar por toda a estrutura. Vou adicionar uma nova seção, chamá-la de S1, uma seção retangular de 500 por 200. Aplicar também por toda a estrutura. Agora, para adicionar a variação de temperatura que essa estrutura sofreu, nós clicamos neste botão aqui. Criamos um novo. E nesses campos aqui, nós vamos adicionar a temperatura das fibras superiores e a temperatura das fibras inferiores da estrutura. As externas e as internas. Então, aqui será menos 10 graus Celsius e aqui de 70 graus Celsius. Eu vou aplicar em toda a minha estrutura. Feito isso, vou salvar o documento. E pronto, já podemos estudar os deslocamentos que essa estrutura ela sofreu. Basta clicar neste botão aqui e clicar com o botão direito do mouse na seção que você quer analisar os deslocamentos. Nessa barra da direita, você terá os valores numéricos. Bom, pessoal, é isso. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Muito obrigada por assistir o vídeo.